Opa, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai estar aprendendo como funciona as gavetas aqui na minha biblioteca, certo? De início, tá? Normalmente gera uma dúvida no pessoal o porquê da quantidade fixa de gavetas e não ter gavetas múltiplas, tá? Gavetas múltiplas ainda não, eu pelo menos, fazendo ainda não encontrei um jeito de fazê-las funcionarem corretamente, tá? Administrando com as frontais, no caso, a parte da base com a frontal e cada uma com a sua edição própria, por exemplo, se necessário. E isso acabou me limitando, tá? A fixar a quantidade de gavetas. Porém, isso dá uma liberdade de edição maior, tá bom? Vamos então começar explicando aqui as suas funções e tal, como utilizá-la e assim por diante, tá? A gente encontra ela em agregados, internos, gavetas, tem todos aqui os conjuntos, uma, duas, três, quatro, cinco unidades, né? Se quiser mais, dá para usar uma divisória invisível no meio e aplicar, tá? Mais unidades. É, a gente tem algumas funções, né? Que são, na questão do conjunto, né? Que são adicionar gaveta, e que seria isso? É adicionar na altura da gaveta. Isso é muito útil em situações que, por exemplo, eu tenho um balcão aqui do lado, vou encostar bem aqui, com duas gavetas, por exemplo, agregados ou três, assim. A maioria das situações que ocorre isso, né, é por conta da pessoa ter duas gavetas aqui e três gavetas no outro lado, né? E ele quer utilizar essa frontal alinhada com essa aqui. O que, que ele pode fazer nessa situação? Vim aqui, adicionar, ele procura aqui a opção de treino e adiciona aqui na parte inferior, certo? Aí ela já faz a distribuição aqui corretamente, tá? A gente tem aqui, isso funciona para todas, né? Em questão de... Opa, fixei na cara da mulher aqui. Funciona para a primeira, segunda. À medida que a gente colocar, ele vai dividir corretamente. Aqui entre as gavetas, por exemplo, se eu quero colocar menos na segunda, posso vir aqui e colocar menos 10. E ele vai colocar um tamanho menor na segunda gaveta, né? Adicionando também a frontal, né? A gente tem algumas opções aqui também, que é espaço entre gavetas. O que seria isso exatamente? Nós temos aqui no maximizar vãos, tá? A opção de não e sim. O que seria maximizar vãos? Tá? Ele basicamente, quando aplicado, ele faz o espaçamento que está aplicado aqui, espaçamento entre gavetas. Mas isso pode ocorrer erros. Por exemplo, aqui, se tiver, por exemplo, um espaçamento muito pequeno, aqui na gaveta superior, pode dar algum problema no sentido de, ó, coloquei um espaçamento de 20, né? Opa, pegou na gaveta aqui embaixo. Isso pode dar um problema na produção, né? E por que que isso ocorre? Porque a gente tem os espaçamentos superior, por exemplo, o espaçamento superior está de 30, o inferior de 10. O que ocorre essa diferença? Se eu coloco 10, 10, ele já dá uma melhorada nessa situação, né? Agora, se eu tenho um não maximizar vãos, o que que ele faz nessa situação? Ele pega o espaçamento superior daqui, certo? Da frontal, por exemplo, aqui é de 25, e ele faz essa medida para todos, né? 25 em cima, 25 em cima, a mesma coisa, tá? E quando em questão da medida de baixo, ele pega a medida inferior e coloca a medida inferior para todos, tá? Então, ele posiciona a frontal da gaveta igual em todas as gavetas. Podemos, por exemplo, uma montagem ser mais fácil de montar, um padrão mais correto, né? Então você tem essas opções. Só tem que tomar um cuidado, por exemplo, aqui eu adiciono na margem superior 40, né? O que vai acontecer? Ele vai reduzir de todas as gavetas 40, né? Então é bom tomar um leve cuidado nesse sentido, né? Beleza? Tranquilo nessa situação, tá? Vamos seguir aqui. Interno, sim ou não? Nada mais que ele pega e posiciona internamente essas gavetas, né? Um espaçamento padrão interno, né?
Isso aqui, tranquilo, certo? Vamos tirar aqui, espaço entre gaveta, vamos colocar interno para não, tá? A gente pode, como eu disse, mudar a margem superior e margem inferior. Aqui, por exemplo, eu quero colocar 10, aqui está 10, aqui está 10, eu posso colocar em cima 10, embaixo 20, tanto faz, o que decidir, né? Por exemplo, colocar 0 embaixo, muitas pessoas fazem isso, né? Isso é o que você decidir. Mudar a espessura, que eu quero das gavetas em si, né? Por exemplo, aqui, do conjunto, por assim dizer, né? Posso mudar aqui mesmo. Mudar os transpasses, né? Por exemplo, a 15, mudar o transpasse que eu quiser, nos transpasse esquerdo, transpasse direito, né? Isso bem tranquilo, né? Transpasse é essa transpasse lateral. E eu posso também fazer modificações em cada gaveta. Por exemplo, eu quero, nessa gaveta eu quero adicionar a altura de 10. Ele já faz esse ajuste para mim. Eu quero colocar uma folga na régua traseira de 0 e... Opa, coloquei na frontal de 0 e na traseira de 10. Eu já posso fazer isso aqui também. Eu quero mover em Z essa gaveta. Eu quero colocar, por exemplo, menos 10 em Z. Eu quero que ela baixe. Eu já posso fazer isso também. Modificações específicas. Eu quero fixar esse tamanho de gaveta em 15. Tranquilo também. Ele já faz essa modificação para a gente. Eu quero colocar uma altura definida de 50. Só vai bugar aqui por conta dos espaçamentos. Não é bom colocar uma altura definida de 50 nesse sentido. Uma altura definida de 100, por exemplo. Ele já funciona aqui corretamente. Claro que isso aqui, por que que eu costumo, né, não colocar limitações muitas? Porque acaba limitando. Às vezes o cara quer fazer uma modificação assim e não pode, né? Então eu acabo permitindo nesse sentido, tá? É tranquilo, tá? Aí você me pergunta, como é que eu faço para diminuir essa gaveta? Eu quero 45 nessa gaveta, não quero 40. No sistema aqui, é na própria corrediça que a gente seleciona isso. Então, na corrediça diretamente, eu consigo fazer algumas edições. Por exemplo, posição de furo, posição de furo frontal. Por exemplo, se eu quero, eu posso colocar 50, ele já vai fazer a modificação aqui do furo para mim. Espaçamento entre furo do frontal 2, ele já faz espaçamento aqui automático. Altura, furas laterais eu posso mudar, quanto ele sobe daqui até aqui, nesse sentido. Eu posso colocar uma folga traseira. O que é folga traseira? Modificar. É esse espaçamento aqui. Por exemplo, se eu coloco 10, ele vai permitir que com, por exemplo, a 47, 46,5, permita uma corrida de 45, sabe? Assim por dizer. É uma folga, realmente. Posição do fundo, se eu quero diminuir, aumentar, questão do posicionamento. Espaço inferior do MDF, tá? É quanto essa medida aqui distribui, né? Por exemplo, eu posso colocar uma profundidade definida nessa corrediça, por exemplo, quero que seja com 500, 450, eu posso escolher aqui, por exemplo, colocar 350, né? Ele já faz a modificação para mim aqui. Eu posso, por exemplo, reduzir o corpo da gaveta, se eu quiser, né? Por exemplo, diminuir essa medida aqui, tá lá, né? Eu posso fazer isso por aqui mesmo. Mas no caso seria isso, a questão das configurações, e a gente tem algumas possibilidades de troca. Por exemplo, nós podemos trocar, né, o modelo de gaveta, se eu quero a corrediça telescópica, oculta, apenas corrediça telescópica, apenas oculta, né? Por exemplo, seleciona, trocando aqui para corrediças telescópicas, modelo com corrediça telescópica, né? A gente tem mais algumas opções, que, por exemplo, são posição de corrediça, profundidade definida, espaçamento inferior, se eu coloco como editável, né? Eu tenho a possibilidade de trocar, por exemplo, os modelos de corrediça. Por enquanto, eu deixei apenas a genérica, tá? Daí, para cliente por cliente, eu habilito quais eles querem, para não virar uma confusão aqui também, né? Daí a gente faz modelos específicos, como o Bloom, telescópica, acredito que nem tem lá Bloom, mas não lembro direito. Da Rafael, da Retic. Bom, eu nunca vi alguém utilizar Bloom com corrediça telescópica.
Então, nunca vi. Mas tudo bem. Acredito que não tenha, mas a Bloom tem tanta coisa, então não sei dizer, né? A gente tem as possibilidades de troca, por exemplo, de fixação, por exemplo, fixação peças gavetas, eu posso colocar, quero parafuso com cavilha, né? Ele já faz a troca para mim. Eu quero, por exemplo, trocar a fixação face, quero que seja cavilhado, né? Ele já vai fazer a troca para mim aqui. Eu faço a edição, né? Por exemplo, não quero inverter, não quero inverter. E aqui eu já consigo, né, aplicar essa gaveta aqui, uma fixação de cavilha, né? E tem mais alguns modelos de trocas? Deixa eu ver. Não, apenas isso. Mesma coisa para corrediça oculta, tá? Se você quiser utilizar corrediças de outras marcas com modelagem específica, aí eu habilito para você, tá bom? Mas por padrão ela vem a normalzinha, genérica mesmo, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. As gavetas da minha biblioteca, beleza?